Sim. Então vamos lá. Começando aqui, então, estou falando com Augusto de Franco, NetWeaver e dono de um currículo que eu entrei no site para dar uma lida, que eu nunca tinha lido, apesar de conhecer você há algum tempo. Eu nunca tinha lido o currículo inteiro, achei interessantíssimo. É um verdadeiro storytelling. Mas a gente vai falar hoje aqui. Eu queria perguntar para você, porque a gente está vivendo um momento interessante. A gente está falando de pandemia, todo mundo fechado dentro de casa e de repente começam a acontecer manifestações, um do lado do outro, alguns com máscara, outros sem máscara, e começa um questionamento muito grande. E aí a gente lembra de 2013. Lembra de 2013, das manifestações de 2013, e começam a surgir manifestações nas ruas que, de certa forma, não parecem muito organizadas, né? Parecem algumas pessoas, de repente, no fim de semana na Paulista, algumas pessoas começaram a andar pela rua gritando democracia e acabou acontecendo um conflito. Eu queria perguntar para você, quais as semelhanças e quais as diferenças que você vê entre esses dois tempos? Eu sei que vão ser diferentes mesmo, mas quais semelhanças ou diferenças existem aí? Olha, a primeira diferença é que em junho de 2013, sobretudo no dia 17, 18, mas um pouco até no dia 20, você teve em São Paulo e inicialmente mais de 500 cidades do país, o que você teve foi a manifestação de uma fenomenologia da interação social que nós chamamos de swarming. É um tipo de flocking, ou seja, um enxameamento. E isso aconteceu, embora tenha sido o movimento desencadeado por um grupo organizado, que foi o MPL, Movimento Passe Livre. O que aconteceu depois, em seguida, na interpretação do próprio MPL, foi que não era mais aquilo. Ou seja, não era a manifestação pela redução do preço da passagem de ônibus, aquilo foi um fator detonador, desencadeador. Então, é preciso ver que o fator detonador não é o organizador, não é o que promove, não é o promotor, ele apenas desencadeia. Isso pode ser desencadeado por uma pessoa se imolando, como na Tunísia, quando começa a Primavera Árabe, em 2011, e pode ser desencadeado, vamos ver se foi, pelo assassinato do negro lá nos Estados Unidos, não é? Que foi sufocado pelo policial racista. Depois nós analisamos se lá também houve um swarming. Mas aqui em 2013, em junho de 2013, aqui, um pouco na Turquia e muito no Egito, o que aconteceu foi um swarming. Um swarming é alguma coisa que não depende da organização centralizada. Não é? Os fluxos interativos da convivência social começam a emergir de repente. Ninguém sabe como isso acontece, como atinge o tipping point, a partir do qual aquele crescimento passa a ser exponencial. A dinâmica é muito parecida com a dinâmica epidemiológica, não é? Tantas pessoas gripadas entram no ônibus e tal, 23 pessoas entram e não tem epidemia de gripe, sei lá, na cidade. 25 pessoas entram e tem epidemia de gripe na cidade. Ah, mas só entraram uma ou duas a mais. Pois é, não é? É porque aquele uma ou duas atingiu um ponto a partir do qual, um ponto de inflexão na curva a partir do qual a propagação deixou de ser geométrica e passou a ser exponencial. Bom, o primeiro swarming não aconteceu em 2013 no Brasil, nós já tínhamos a Praça Tahrir em 2011, toda a Primavera Árabe, não é? Inclusive a Tunísia, onde começou. Na verdade, começou um pouco antes, começou em janeiro, em Damasco, na Síria, mas esse é outro assunto. E ninguém entendeu aquilo. Como é que um negócio sem estar organizado,
não é? Sem ter entidades poderosas ou articulações poderosas por trás, como é que enxameou daquele jeito milhões de pessoas foram parar nas ruas? Ah, mas não tinha uma pauta definida, mas é assim mesmo, não é? É, É, é assim mesmo. No o, dia 30 de junho de 2013, houve uma manifestação muito maior do que essas aqui do Brasil, que foi em todas as cidades do Egito. E foi a maior manifestação da história humana que se tem notícia. O Egito tem 80 milhões de habitantes e pelo menos 20 a 30 milhões de pessoas saíram nas ruas, o que significa que uma pessoa de cada casa, de cada residência saiu na rua. Embora ele não fosse assim uma coisa organizada do jeito tradicional, do jeito centralizado, foi ela que forçou a deposição do jihadista da Irmandade Muçulmana, que tinha sido eleito, chamado Mohamed Morsi. Não é? Muito bem. Então, isso é uma coisa, o swarming. E nós podemos citar vários swarmings de 2011, além da Primavera Árabe que eu falei, o Occupy Wall Street, não é? Que foi 19 de setembro, não é? Em Nova York, e podemos citar em seguida o movimento dos indignados de Espanha, que aconteceu em Madrid, Barcelona e outras cidades, e todos eles tinham essa característica de swarming. Foi a irrupção de uma fenomenologia da interação social, foi muito mais interativo do que participativo. Então, é outra dinâmica diferente das manifestações que a gente fazia, por exemplo, aqui pela Direta Já, não é? Em que saía na frente aquela turma, as grandes lideranças políticas puxando num cordão, não é? E etc. e tal. Então, uma coisa, ou as manifestações da CUT, do PT, do MST, do MTST, que são manifestações organizadas. E você vê claramente, porque aí as faixas vêm já pintadinhas, os cartazes são confeccionados em série. E em 2013 não foi assim, você via todo mundo lá levantando o seu cartaz feito em casa. Coisa que você observa também na manifestação atual dos Estados Unidos. Essa que está aí no 9º dia, não é? E que eu não sei se todas as manifestações que estão ocorrendo lá têm as características de swarming. Provavelmente não. Mas que há um swarming geral dos Estados Unidos, há. Não é. é? Quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber essa estética mesmo, né? Então tem uma diferença de estética. A gente tem que olhar também para a estética do negócio. Quando a gente nessa o que você está falando é interessante para eu poder pensar que a gente só vai conseguir entender isso daqui a um tempo, né? Assim como a epidemia, a gente não consegue identificar na hora. Na hora, não. Agora, no 2013, tem uma coisa importante. Ah, mas no 2013 teve violência. Não. Nas grandes manifestações de 2013, 17, 18, 20 de junho, não havia violência alguma. Agora, no final das manifestações, aí entravam grupos organizados, coisa que está acontecendo agora também nos Estados Unidos. Entravam grupos organizados, aqui no caso os Black Blocs, que é uma tática, não é? Propagandística de quebrar os símbolos do capitalismo. Então, eles quebram vidraça de banco, quebram lojas de automóveis de luxo. E aí, nessa onda também, como entra os nóia de periferia e tudo mais, acaba quebrando também equipamentos públicos, ônibus e bancas de jornais, que não tem nada a ver com isso que a tática deles coloca. Esses grupos já têm uma estética própria, que é uma estética da morte também. Eles vão sempre de pretos, são black blocs, muitos deles usam uma máscara da caveira, eles são fixados no negócio do fogo, então põe fogo, então tem essa fixação, não é? E são grupos que vieram dos autonomistas, que depois ocuparam residências na Alemanha e acabaram irrompendo assim com essa identidade em Seattle e depois em Gênova,
naqueles grandes movimentos anti-globalização. Eles se juntaram ao fenômeno que nós estamos examinando aqui, mas eles não faziam parte desses fenômenos. Talvez eles tenham mais proximidade com o MPL, que desencadeou o fenômeno. Mas o MPL, como nós já vimos, o Movimento Passe Livre, não foi o responsável pela organização nem pela expansão do fenômeno. Bom, comparado isso, você me pergunta, Renato, com o que está acontecendo agora no Brasil, é isso? Isso. O que aconteceu domingo. O mais significativo foi na Avenida Paulista, se eu não me engano, teve um negocinho lá em Curitiba e tal. Olha, lá teve essas manifestações, teve uma manifestação bolsonarista, que é meia dúzia de gato pingado, como sempre, como tem todo domingo, teve domingo também em Brasília e teve na Paulista, que são pessoas que vão lá, etc. e tal, de camisa verde e amarela, e ficam lá defendendo Bolsonaro e pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Congresso, uma intervenção militar, a aplicação errada do artigo 142 da Constituição e outras bobajadas. Não é? Aí são essas manifestações chapa branca, que são convocadas pela família presidencial, através de suas correias de transmissão, que são os hubs da rede descentralizada bolsonarista. São os mesmos que coordenam a difusão de fake news nas mídias sociais. São os mesmos. Né? É o mesmo pessoal do Gabinete do Ódio, é o mesmo pessoal que a gente já conhece, que estão fazendo essas manifestações chapa branca, os protestos chamados a favor. Então, isso tinha lá. Eles estavam lá num canto. Eles são poucos. Sim. Sempre. De repente, apareceu um movimento novo, que a gente viu também que a estética era meio preocupante. O pessoal veio de preto, era torcida organizada, o pessoal veio de preto e veio andando em marcha batida, o que é um negócio que não é próprio de swarmings. Não é próprio de marcha batida, não. Dança cadenciada, não. Dança cadenciada a gente vê nas manifestações chinesas, não é? Marcha batida você vê nas manifestações nazistas, fascistas, não é? Então isso não é próprio. E vieram assim, nem a uniformização também é própria. Então tem uma estética aí que denuncia uma coisa. E eles vieram cantando democracia em marcha batida, com os punhos levantados no ar. O que, para o movimento negro, tem um sentido, mas aqui não era uma manifestação antirracialista, não era uma manifestação contra o Bolsonaro em defesa da democracia. E eles andaram pichando alguns lugares que eu vi com a sigla ACAB. Isso. ACAB. All Cops Are Bastards. Isso. Ou seja, todo policial é filho da puta. Isso. Que é uma coisa que, convenhamos, não estabelece um bom diálogo com a polícia que estava ali presente. A polícia, de fato, escolheu reprimir esses caras e não os bolsonaristas que lá estavam. Isso é óbvio. E se tem alguns flagrantes que foram filmados, inclusive, de deputados bolsonaristas tramando com caras da polícia militar a repressão ao movimento e tal, chamado das torcidas organizadas. Torcidas organizadas não têm uma tradição democrática no seu comportamento, nunca tiveram. Isso é uma conversa fiada, dizer que houve a democracia corintiana e que era... A democracia corintiana não era um movimento de torcida. A democracia corintiana era Sócrates, Vladimir, Casagrande, era um pessoal que queria fazer uma experiência de democracia dentro do clube. Isso. Do Clube Corinthians. E que foi uma experiência fantástica cá entre nós. E que só não continuou, por quê? Porque era uma experiência de democracia numa estrutura muito verticalizada e piramidal, que era o Clube Corinthians. Não é? Então, não podia continuar. Que era uma estrutura de definir
em vez da direção do clube, eles mesmos definiriam quem ia ser o time, escalar o time, quais iam ser as táticas de jogo e muitas outras coisas. Né? O Casagrande está vivo aí, acho que o Vladimir também pode se conversar, o Sócrates faleceu com eles. Mas isso não era movimento da torcida, não era Gaviões da Fiel. Assim como não era. Bom, então, isso é uma explicação furada. Parte da esquerda, vamos dizer assim, revolucionária, assim dita, se aliou a essa iniciativa dita das torcidas, não é? E ali houve também movimentos de depredação e tal, de enfrentamento, jogar pedra, jogar polícia, ou seja, tinha uma vibe de confronto. Assim como teve aqui em 12 ou 13 de junho de 2013, não é? Que gerou uma forte repressão da polícia militar paulista. E talvez essa forte repressão foi um ingrediente para que os grandes swarmings, a partir do 17 de junho, viessem a acontecer. Na época, eu me lembro que eu fui em tudo quanto é TV, rádio e tal, porque as pessoas perguntavam, eu não queria, não conseguiam interpretar o que era aquilo. Mas o que é isso aí? Não é? Eu me lembro que o Lula ficou embatucado, dizendo: mas esse povo é irresponsável, eles estão fazendo isso e não estão. Claro que não foi movimento contra a Dilma aquilo, diga-se bem. Sim. Não foi um movimento político, tematizado politicamente contra a Dilma. Foi contra o sistema. Se você perguntasse ao cara o que era o sistema, ele não sabia definir, mas era contra isso tudo que está aí. Mas, pouco tempo depois, a Dilma despenca, né? O que mostra que o swarm tem uma consequência, tem uma repercussão, tem um rebatimento político importante. Ela despencou como ninguém jamais despencou na aprovação popular, logo depois das grandes manifestações de 2013. A gente percebe ali que tem essa estética da guerra mesmo está levando a gente para acaba entrando se não é uma torcida de time, acaba entrando numa torcida política que acaba levando para uma disputa mesmo, né? Uma guerra entre os lados. Qual que é o que você tem mais medo que aconteça com isso? Porque um swarming não dá para ser instrumentalizado. Então, assim, eu vou criar um swarming. Eu não crio o swarming. O swarming acontece. E aí ele aconteceu e derrubou a Dilma. Foi um momento em que as pessoas tentaram controlar e querer saber quem era o líder. Eu lembro que tinha bastante discussão sobre isso, quem é o líder desse movimento, e não tinha nenhum líder, né? Não tinha líder. E era um negócio solto, e que agora a gente começa a perceber assim, isso pode ir para um lado que haja uma abertura maior, que leve para uma mudança em tudo isso que está aqui agora, e pode ser que não. Qual que você imagina que deve ser assim, o desenrolar de tudo isso, e qual que seria o problema daqui para frente com relação a isso? Eu acho que, se você for pegar em si essa manifestação dos torcedores de preto, ela foi negativa para a democracia. Ela fortalece a visão da guerra, do confronto, porque, independentemente de se houve ações realmente de confronto, houve mais a repressão da polícia, né? O espírito, o ânimo era adversarial. E o ânimo de um swarm não é. Um swarm é sempre mais lírico do que épico. Vejam, no Chile, há pouco tempo atrás, no segundo semestre do ano passado, nós observamos vários movimentos de pequenos grupos em choque com a polícia. Até que chegou o dia 25 de outubro, que sem eles foi um enorme swarm. Naquele dia 25 de outubro, não houve repressão, não houve confronto, não houve conflito significativo. Por quê? Porque quando há um enxameamento, a força disso é tão grande que ela coíbe qualquer tipo de manifestação de confronto, não é? Eu me lembro que 17, 18, as pessoas saíam às ruas
e sentavam no chão para conversar, não é? Na própria Paulista aconteceu isso no dia 20, e sentaram até, alguns policiais militares sentaram juntos, coisa que está acontecendo em alguns lugares dos Estados Unidos agora. Não é? Tinha crianças. Não é? Então, não foi uma turma que foi lá preparada para o enfrentamento. Foi uma turma que saiu, cada um era a sua própria manifestação, para dizer, olha, eu não estou de acordo com isso. Mas, pelo fato deles terem a coragem de sair com as suas próprias pernas, sem ser arrebanhado, sem ter ido a soldo, não é, de ninguém, por esse simples fato, era uma manifestação que não tinha dono, que não tinha senhor, que não tinha direção. E a direção foi acontecendo interativamente na medida em que a manifestação ocorria. Isso não foi só no Brasil. Isso é assim em qualquer swarming que aconteceu no mundo. Não é? Agora, vão acontecer, tudo indica, novas manifestações, tanto as organizadas quanto aquelas que podem surgir espontaneamente. O que nós devemos esperar é que surjam mais e mais manifestações espontâneas de descontentamento com o caminho de autocratização da democracia que o Bolsonaro está tomando. Não é? Tem que riscar uma linha no chão e dizer para ele, ó, basta, daqui você não passa, caboclo. Não é? Então, quanto mais gente você tiver, e quanto mais a dinâmica for uma dinâmica interativa, mais isso será eficaz, mais força terá. Quanto menos gente e mais organizada você tiver, e mais confronto você tiver, pior. Pior. Não é? Nos Estados Unidos agora está numa. Como é que eu posso dizer assim? Está no fio da navalha, está numa bifurcação. O Trump pode sair ainda muito bem disso tudo. Entendeu? Se predomina a dinâmica organizada, o quebra-quebra, o confronto, o Trump vai falar, olha, isso tudo é o mundo do Joe Biden, não é o meu Biden lá, sei lá, não é o meu mundo. O meu mundo é o mundo da ordem, do trabalho e tal. Então, vocês têm que me eleger porque sou eu que vou garantir a ordem, não é? E não a baderna, e não a bagunça. Então, ontem eu vi, não só em Minneapolis, mas em outras cidades, até em Washington, eu vi um clima que não era de confronto, não era adversarial. Exatamente. Então, podemos apostar que esses movimentos nos Estados Unidos, eles podem ter um efeito positivo do ponto de vista da democracia. Quanto mais sem guerra, mais sai fortalecida a democracia. A força está exatamente no sem guerra. A força não está na força física, porque se você for medir força física, e aí o Estado ocupar as ruas com tanques, lança-morteiros, canhões, e como é que você vai enfrentar essa força? Não tem como enfrentar essa força. Não é? Então, não é uma medição de força bruta. É a força da sociedade, que é uma força sutil, é uma força doce, e que ela é muito mais forte do que a força bruta, não é? A força da repressão, a força do confronto, a força da guerra. É legal a gente ver isso, né? Porque assim, de um problema racial, problema racial não, de um crime, primeiro é um crime, né? Que tem um fundo racista, acaba gerando uma escalada na sociedade de descontentamento que pode gerar mais democracia, né? Pode chegar a mais democracia, provocar mais democracia. Ou não, né? Como diria Caetano Veloso. Ou não. Esse ou não, que essa bifurcação que é importante, né? Para a gente entender para onde estão levando as opiniões, né? As opiniões das pessoas para desembocar em algum lugar, né? Tem aí um problema também, que é o seguinte: a esquerda, essa divisão direita e esquerda é uma divisão horrível, né, que nós herdamos da Revolução Francesa, e é uma divisão que leva à guerra, ou leva
a degeneração da política como continuação da guerra por outros meios, né? Então, a esquerda ela bateu palma para essa manifestação de domingo aqui Uhum. da tal torcida organizada. E ela está querendo dar um caráter antifascista à manifestação. O que é o antifascismo? O antifascismo é uma espécie de cloroquina. Porque aí antifascista cabe todo mundo, entendeu? Aí a esquerda espera que ela vai recuperar a sua reputação, né? E a esquerda tem esse negócio que o Talleyrand falava sobre os Bourbon. Ela não esquece nada e não aprende nada. Então, você passa 10 anos sem ver, ela aparece de novo, ela é igual a que era 10 anos atrás. Ela não esquece nada e nem aprende nada, né? Como os Aham. Bourbon. Então, ela quer o negócio assim, antifascista. Só que antifascista não é necessariamente democrático. Não é? Então, tem esse negócio do antifas, isso está lá, um pouco copiado dos Estados Unidos. A gente copia muita coisa dos Estados Unidos. Né? Então, quer dizer que todo mundo tem que ser antifascista. Ora, a ameaça no Brasil e no mundo não é o fascismo. Claro que esses caras que ameaçam a democracia têm comportamento fascistoide, Sim. mas não é o fascismo. O fascismo, como comportamento político sistêmico, não existe mais, assim como não existe o comunismo. Essas Sim. coisas só existem vestigialmente. Tem um grupo neonazista, tem um grupo comunista que acha que eleição não resolve nada, etc. Mas a ameaça de verdade à democracia hoje, no Brasil e no mundo, ela vem do populismo. Só que você não tem só um populismo, o populismo autoritário, de Bolsonaro, Salvini, Trump, do Steve Bannon, Ah, do Le Pen, do Orbán, não é? Esse populismo dos irmãos Kaczynski lá na Polônia, esse populismo autoritário ele está crescendo. Ele é dito de extrema direita, ele é reacionário, ele não quer nos levar a lugar nenhum, quer voltar a algum lugar que não existiu no passado, etc. E tal. Bom, essa é uma ameaça à democracia muito importante, porque, além de ameaçar a democracia, ameaça a vida humana. sim. Como nós estamos vendo agora como esses países tratam a questão da pandemia, do coronavírus. Ela ameaça a vida porque ela despreza a vida. Muito bem. Há um outro populismo, que é o populismo, neopopulismo dito de esquerda, que é o populismo do Chaves, do Maduro, que é o populismo do Evo Morales, que era o populismo do Correia, que é o populismo do Ortega, na Nicarágua, que é o populismo do Funes em El Salvador, que é o populismo do Zelaya, que é o populismo do Lugo, e por aí vai. Esse é o neopopulismo, que o lulopetismo é uma versão mais soft desse mesmo populismo que foi chamado de bolivarianismo. Muito bem. Esse pessoal, os dois populismos, eles têm características em comum, embora não sejam a mesma coisa. Ambos são iliberais em termos políticos, não é? E ambos são majoritaristas. Ambos dividem a sociedade numa única clivagem: o povo contra as elites, o povo contra o establishment. E isso impede eles de conversar horizontalmente, porque eles não veem as outras clivagens. E Uhum. eles ambos acham que eles são maioria e que a maioria pode impor sua vontade à minoria e que a democracia, segundo eles, é a vontade, é a prevalência da vontade da maioria. A maioria. Muito bem. Esse populismo, vamos chamar assim, de esquerda, ele está tentando se lavar com o negócio do antifascismo, entendeu? Uhum. Fazer uma frente, etc. e tal, em que ele possa se hegemonizar, se recuperar, lavar suas velhas estátuas, não é? E sem fazer nenhuma autocrítica, sem mudar de comportamento, aparecer de novo com uma grande alternativa para substituir o populismo, no caso do Brasil, o populismo bolsonarista. Então, a gente tem que dizer, olha, não basta ser antifascista ou antifascistoide, não é? Aham. É necessário ser democrata, é necessário ser liberal em termos políticos. Não estou falando do liberalismo econômico, né? Que no Brasil é Ah, um desastre.
é necessário não ser majoritarista, é necessário aceitar que a sociedade é atravessada por múltiplas clivagens e que você tem que negociar o tempo todo, fazer política, construir consensos e outros consensos, sem desconhecer os dissensos. Em suma, é o jogo da política democrática, é esse mesmo, e não a imposição da vontade do mais forte. Não é? Então, esse pessoal, eles tentaram, partes da esquerda, vamos dizer assim, mais revolucionária, vamos chamar assim, eles aplaudiram de pé a marcha cadenciada dos homens de preto na Paulista. Aham. E apareceram alguns manifestos no Brasil, independente desse movimento, que estão tentando reeditar a velha Frente Ampla, tirar do arquivo morto a velha Frente Ampla. Então, apareceu o Estamos Juntos, apareceu o Somos 70%, por causa do Eduardo Moreira, e apareceu aquele manifesto do jurista chamado Basta, Isso. não é? Que foi puxado também por um jurista petista. São o Somos 70%, Eduardo Moreira também é um economista meio de esquerda e tal, né? E o Estamos Juntos tentou fazer uma coligação que vai da esquerda até a direita. Só que não vai em toda a direita e não pega o Lula também à esquerda. E o Lula, um dia ou dois depois, já falou: ó, nós não somos Maria vai com as outras, nós não vamos entrar nesse negócio aí. O PT é muito importante para ficar a reboque numa articulação com o Fernando Henrique. Né? Então, o Lula reafirmou o caráter hegemonista do PT. Ou ele é o dono da bola, ele diz quem joga. Então, ele não entra num negócio feito por outros. Né? Ele só se alia se for para ficar mais forte e matar o aliado no final. Então, essa é a dinâmica do PT. E o Lula não é um cara... não é uma singularidade dentro do PT. Ele é o PT. Esse aqui é o problema. Ele é o PT. Muito bem. E tem uma outra esquerda que não é petista, que assinou o manifesto Estamos Juntos, tipo o Boulos. Não é? O Boulos apoiou essa manifestação, a marcha dos homens de preto, lá na Paulista. Bom, é uma maneira também da esquerda, vamos dizer assim, tentar se redimir. O diabo é que ela está fazendo isso sem fazer uma autocrítica dos erros que cometeu e sem ter se convertido realmente à democracia. Os populismos são maneiras de usar a democracia contra a democracia, notadamente as eleições. Você vê que todos esses líderes populistas autoritários, reacionários, eles foram eleitos. Nenhum deles tomou o poder num golpe. Né? Então, eles estão usando a democracia contra a democracia. Não se sabe no que isso vai dar. Eu sou tendente a defender que a gente inove. Não precisa estar todo mundo no mesmo lugar para fazer oposição ao Bolsonaro. Sim. Não é? Nós podemos fazer ecologias de diferenças coligadas. Sim. Entendeu? Do que tentar botar todo mundo no mesmo ônibus. Não é? O Lula falou até o negócio do ônibus, né? Mas o ônibus seria o bus mais o omni, né? Do latim, que seria onde cabem todos. Não é? Não precisa caber todos no mesmo veículo. Você pode ter uma ecologia, você pode ter muitos manifestos, você pode ter muitas manifestações, etc. e tal. Sendo que, para os democratas, o mais importante é que sejam manifestações pacíficas. Aí o pacífico não tem nada a ver com pacifismo, naquele negócio do pacífico. Não. O caminho não é pacífico porque não é violento. É pacífico porque não tenta fazer guerra. E guerra não é o conflito violento. Guerra é você construir e manter inimigos como pretexto para se organizar de modo hierárquico e autocrático. Então, isso é o que a gente não pode aceitar, porque isso faz o processo de democratização retrogradar. E nós temos que avançar. Né? A democracia é uma bicicleta. Se você parar de pedalar, você cai.
É isso aí. Mas legal, eu acho que a conversa foi boa e dá para dar um panorama geral disso aí. Vamos ver se depois a gente começa a conversar de outras coisas aí também. Mas obrigado e obrigado mesmo, e a gente pode conversar aí depois de outros assuntos, que eu sei que o pessoal vai começar a comentar aqui e vai começar a falar assim, não, podia ter perguntado isso, parou por quê? Porque parou. É que senão fica muito longo e toma muito É tempo verdade. do seu tempo também. Tranquilo? Legal. Grande Legal, abraço, então. então. Um abraço. Obrigado, Augusto.